Então, pessoal, se eu tiver que trabalhar com um momento de força nas condições de equilíbrio com dois apoios, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma barra, dois apoios, um apoio na extremidade A, outro apoio na extremidade B, e eu tenho uma barra homogênea, uniforme, de 4 metros, e pesa 20 newtons, certo? Com dois corpos, 1 e 2 de pesos, P1 igual a 60 e P2 igual a 40 nas posições indicadas na figura. Então, vamos colocar esses corpos aqui, que eu não havia colocado ainda. Vamos colocar um corpo 1 aqui. Aí aqui está o corpo 1. E vamos colocar o corpo 2 aqui. O corpo 2 aqui. O peso de 1 está apontando para baixo aqui. Então, aqui está o P1 e o peso de 2 está apontando para baixo, P2. Vamos dizer que a barra tem 4 metros de comprimento, então eu sei que daqui até aqui ela tem 4 metros, certo? Há 4 metros de comprimento na barra. P1, P2. Bem, calcule as forças que os apoios exercem nas extremidades A e B da barra. Então, eu tenho uma extremidade A aqui, uma extremidade B. O fato de ter esses corpos em cima de uma barra que já tem um determinado peso faz com que esses apoios empurrem a barra verticalmente para cima. Vamos colocar o chão aqui para não rodar no psicotécnico, enfim, tá aí. Bom, vejamos. Vamos supor que, já que a barra tem 4 metros de comprimento, a metade da barra tem 2 metros. Então, a distância da extremidade A até o centro é... Essa caneta não está escrevendo legal. A distância da extremidade A até o centro da barra é 2 metros. E a distância da extremidade B até o centro da barra é também de 2 metros, até o centro. Por que isso é relevante? Essa barra tem peso. E ela não está apoiada no peso. Então, aqui eu tenho o peso da barra. O peso da barra bem no centro geométrico, uma vez que essa é uma barra homogênea e uniforme. Pois bem, vamos ainda dizer que esse corpo 1 se encontra aqui a uma distância de 0,5 metro da extremidade A e o corpo 2 a uma distância de 1,5 metro da extremidade B, certo? Então, as distâncias que eles se encontram de cada uma das suas respectivas extremidades. O que nós queremos saber? Quais são as forças que as extremidades A e B da barra sofrem dos seus respectivos apoios? Como é que nós vamos resolver essa questão? São dois apoios que nós temos aqui. Então, nós vamos fixar um apoio como se fosse... Faz conta que aqui está a barra, tá? Então, ela está apoiada nessa extremidade e nessa extremidade. Nós vamos fixar um apoio como se fosse o nosso eixo de rotação. E o outro nós vamos pensar como se ele fosse imóvel. Tá? Então, o que nós vamos fazer? O nosso primeiro passo. A gente fixa um dos apoios como eixo de rotação. Nós vamos fixar um dos apoios como eixo de rotação. Vou fixar A, tá? Fixei A como o meu eixo de rotação. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, aqui está o meu eixo de rotação. A barra vai girar ao redor daqui, certo? Supostamente. Eu tenho essas três forças que estão atuando aqui para baixo. Ó, essa força P1 faria a barra girar nesse sentido. Essa força P2 faria a barra girar nesse sentido. Se não houvesse aquele apoio, ela giraria assim, ó. E essa força P2 também para cá, certo? Não havendo esse apoio, a existência dessa força e dessa força faria a barra girar nesse sentido, que é o sentido horário, tá? Para essas três forças. Mas a existência do apoio na extremidade B faz com que o apoio aplique uma força nessa extremidade, e essa força é para cima. Força na extremidade B exercida pelo apoio na barra. Essa força por si só faria a barra girar no sentido anti-horário. E não havendo essas outras forças aqui, a força que essa extremidade, que agora não existiria só a força que ela faz para cima, faria a barra girar assim, ó, em relação a esse eixo de rotação. Por isso que é importante fixar um dos eixos como eixo de rotação. Pois bem,
pensar o seguinte, se essa barra vai estar nessa condição, não vai cair, não vai quebrar, é porque o somatório dos momentos de força no sentido anti-horário vai ser igual ao somatório dos momentos de força no sentido horário. O que nós temos no sentido anti-horário? Esse aqui é o momento de força da barra, da extremidade B, certo? Da extremidade B. O que nós temos agora? Momento no sentido horário. Nós temos um momento de força P1, mais um momento de força peso da barra, mais um momento de força P2, que são essas três forças que fariam supostamente a barra girar neste sentido, na condição que eu propus. Qual é o momento de força exercido aqui na extremidade B? Lembra que momento de força? O momento de força é força vezes o braço da alavanca, que não é nada mais nada menos que a distância entre o eixo de rotação, A, que eu fixei como sendo a extremidade A, e o ponto de aplicação da força. Então, é a força B vezes a distância dessa força até o eixo de rotação. Esse é o momento de força do B. Isto é igual ao momento de força de P1. Momento de força de P1. P1 está aqui, ó. Então, é a força P1, que é o peso 1 mesmo, vezes a distância que o P1 está do eixo de rotação, que eu fixei como sendo a extremidade A. Então, a distância de P1 até a extremidade A, mais o momento de força do peso da barra. Momento de força do peso da barra, o peso da barra está aqui. Então, é a força peso da barra vezes a distância do peso da barra até o eixo de rotação, mais o momento de força de P2. P2 está aqui. Então, é a força, vamos fixar aqui, vamos colocar de uma cor diferente, é a força P2, essa que está sendo exercida aqui, vezes a distância do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação. Então, mais o D de P2, certo? Agora, vamos substituir. A força em B é o que eu quero achar. Força em B. A distância da força em B até o eixo de rotação é todo o comprimento da barra, ou seja, 4 metros. Foi dada no enunciado, vezes 4. Igual força peso 1. Força peso 1. Peso 1 foi dado aqui, é 60 newtons. 60. A distância da força peso 1 até o eixo de rotação é meio metro. Então, 0,5 metro. É importante deixar em metro, visto que aqui já está em metro. As distâncias têm que ficar na mesma unidade. Força peso de B. Força peso de B. Ó, peso da barra é 20 newtons, está ali. A distância do peso da barra até o eixo de rotação. O peso da barra está exatamente na metade da barra, que tem 4 metros. Então, está a 2 metros dessa extremidade. Esse é o braço dessa força. Mais a força peso 2. Força peso 2, o peso 2 foi dado aqui, é 40 newtons, vezes a distância do peso 2 até o eixo de rotação. Veja, se a barra tem 4 metros e o peso 2 está 1,5 metro da extremidade B, quer dizer que faltam aqui 2,5 metros para chegar nessa extremidade. 2,5 metros mais 1,5 dá os 4 metros. Então, daqui até aqui tem que dar os 2 metros mais meio metro, 2,5 metros. 2,5 metros. Bom, agora está pronta a questão, é só matemática, né? A força B. A força B vai ser igual a 60 vezes 0,5. Isso vai dar 30. Mais 20 vezes 2. Mais 20 vezes 2, que dá 40, mais 40 vezes 2,5. 40 vezes 2,5 dá 100. Então, ali mais 100. E o 4 que estava aqui multiplicando, eu já mando para o outro lado, dividindo todo mundo. Esse somatório. Então, a força em B vai ser igual a 70 mais 100, 170 dividido por 4, ou seja, 170 dividido por 4 vai ser, podemos dividir por 2, os dois valores, o de cima e o de baixo, né? Então, ficaremos aqui com 85 sobre 2, isso vai ser igual a 45
e 2,5 newtons. Então, esta é a força que a extremidade B está exercendo aqui, 42,5 newtons. Mas ainda está me faltando descobrir qual é a força que a extremidade A está aplicando, que o apoio está aplicando na extremidade A. Então, meu segundo passo é usar a segunda lei de Newton. Desculpa, a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Já que a barra está em repouso, é porque a força resultante sobre a barra é igual a zero. A força resultante sobre a barra é zero. Bom, então vejamos, se eu olhar a barra por inteiro, eu tenho para baixo 1, 2, 3 forças. Então eu sei que o somatório das forças para baixo vai ter que ser igual ao somatório das forças para cima. Então eu tenho aqui as forças para baixo, P1, PB e P2. P1 mais PB mais P2. Isso é igual ao somatório das forças para cima. Eu tenho aqui a força exercida por este apoio e tem a força exercida por este apoio, que agora nós vamos descobrir quanto é que vale, certo? Então, eu vou ter para cima FA mais FB. Conheço o P1, foi dado, é 60. Conheço o P2, foi dado, é 40. Conheço, desculpa, aqui não é P2, é PB, peso da barra, que é dado 20. A força A eu não conheço e a força B já foi calculada, 42,5. Então, a força lá na extremidade A vai ser igual a 120, é isso? 120 dividido por 40, dividido? Não, desculpa, subtraído, olha o que está acontecendo na matemática aqui, 120 menos 42,5. 120 menos 42,5, aqui fica 5, emprestou, ficou 9, 7, emprestou 1, ficou 11 menos 4 dá 7. Então, aqui nós vamos ter 77,5 newtons a força na extremidade A. E aí, tu vai somar os 77,5 com os 42,5, ó, vai dar aqui 78, 80, 120 para cima e 120 para baixo. Então, o somatório das forças da barra tem que dar igual a zero. O que eu tenho para baixo, somado, tem que ser numericamente igual ao que eu tenho para cima. Certo? Então, se eventualmente aparece uma questão que tem dois apoios, tu pode proceder desta maneira. Essa é uma maneira bastante simples de resolver a questão, que demanda um pouco de tempo, mas vai te levar ao acerto da mesma. Tá legal? Segue aí, estuda bastante. Tô contigo.